Mesmo com o fim da força-tarefa da Lava Jato, as intrigantes histórias relacionadas à chamada República de Curitiba ainda continuam a surpreender. Entre essas histórias, emerge a figura controversa do empresário curitibano Antônio Celso Garcia, conhecido como Tony Garcia, cujas informações remontam ao período anterior à Lava Jato. Seriam apenas relatos de 2 décadas atrás, não fosse o fato de que Tony Garcia possui áudios que comprovam, sem sombra de dúvidas, sua proximidade com o então juiz Moro e os procuradores da famosa operação. Em uma entrevista exclusiva ao site Migalhas, ele descreve como se tornou uma espécie de agente infiltrado do Grupo Paranaense em 2004 e, desde então, teria sido utilizado para realizar gravações comprometedoras. Tony Garcia, que estava sendo investigado em um processo e teria feito um tipo de acordo de colaboração, que na época, em 2004, não era previsto na lei, alega que sofreu uma série de ilegalidades. O modus operandi aplicado a ele serviria, segundo sua própria declaração, como um laboratório para o que viria a ser posteriormente a Lava Jato. Curiosamente, utilizando o mesmo gravador que o comprometeu, Tony decidiu gravar o próprio juiz e os procuradores. Agora, esses áudios vieram à tona, revelando uma relação completamente inadequada, para dizer o mínimo, entre réu e acusador, e réu e julgador. Vale ressaltar que a reportagem se baseou nos relatos de Tony Garcia, e o que é fato ou especulação caberá à justiça esclarecer. Conforme veremos a seguir, há alguma verossimilhança nas declarações, pois o Supremo Tribunal Federal deliberou em ouvi-lo. Nesse sentido, percebe-se que o caso merece investigação. Acompanhe a seguir como essa intrigante história se desenrola. O personagem e a introdução. Tony Garcia é empresário e ex-deputado estadual do Paraná. Em 2004 foi preso por ordem de Sérgio Moro, acusado de gestão fraudulenta de um consórcio chamado Garibaldi. Em sua entrevista ao Migalhas, Tony Garcia declara sua inocência, afirmando que Sérgio Moro teria criado uma situação para envolvê-lo no processo, sendo que o verdadeiro alvo seria o advogado de Tony, Roberto Bertoldo. O grupo de Curitiba suspeitava que o advogado pudesse estar envolvido em atividades ilícitas. Tony conta que foi flagrado em uma escuta telefônica, conversando com seus advogados e traçando uma estratégia, o que foi considerado obstrução de justiça. Preso na PF, cujas celas na época ficavam no subsolo, Tony alega ter sido colocado em um verdadeiro calabouço. Agora vamos ouvir a primeira parte da entrevista. O meu início com o Sérgio Moro foi em 2004. Em 2004, o Sérgio Moro mandou me prender em novembro por obstrução à justiça, de um processo que já tinha 10 anos atrás. Entendeu? Ele cria uma situação para me envolver em um processo que eu já tinha sido excluído pelo Ministério Público Federal, pelo Banco Central, por tudo, e ele queria... o problema dele não era comigo, o problema dele era com o meu advogado. Chamava-se Roberto Bertoldo, que era um arqui-inimigo dele e do pessoal da Força Tarefa aqui de Curitiba. Era um advogado tido como muito influente no TRF4, muito influente lá, e no STJ. E eles falavam que eles tinham na cabeça que ele comprava a sentença dessas pessoas. Ele comprava sentença. E reformava tudo que o Sérgio Moro fazia aqui, nessas instâncias superiores, entendeu? Então, eles tinham uma lista de desembargadores do TRF4 que eram inimigos pessoais deles. E o Sérgio Moro sabia disso e queria pegar esse advogado. O que ele fez? Ele me pegou conversando com o meu advogado, que orientando para que uma outra pessoa que foi intimada em São Paulo para depor logo lá, porque aqui o juiz não era imparcial. O Sérgio Moro entendeu que eu falei para a pessoa para depor logo em São Paulo e não para ele, e botou no mandado de prisão que aquilo era obstrução à justiça. Foi assim que eu conheci o Sérgio Moro. Foi nessa primeira armação dele. Eu preso na Polícia Federal, chega um policial lá para mim, eu estava na sala ali da superintendência, ele encostou em mim e falou assim, ó, só para você saber, o capa preta
né? O Capa Preta era o juiz. Então, o Capa Preta falou se você continuar com esses seus advogados aí, começar a fazer habeas corpus, ele vai te mandar para o presídio amanhã, entendeu? Então, puta, era bom você se livrar desses caras aí. Eu falei, mas como que eu vou fazer? Eu estou aqui sem comunicação. Não, então ligue para o teu advogado. Eu falei, ótimo, me leve lá. Ele me levou. Eu liguei para o meu advogado, que não era criminalista, nada, e pedi para ele ir lá. Ele já tinha estado comigo, pedi para ele voltar. Aí ele foi, eu expliquei isso para ele. Ele procurou um outro criminalista que já tinha acesso aos modos do Sérgio Moro, entendeu? Ele falou, ele funciona desse jeito aí mesmo. Ele faz isso, ele vai ameaçar, vai trancar, vai jogar ele lá na penitenciária, não quer nem saber o que vai acontecer. Então a gente tem que ver. Você tem interesse de colaborar? Eu falei, tudo. Isso aqui que estão me acusando é já. Eu faço já, eu escrevo aqui no joelho, entendeu? Isso aqui ó, é uma barbaridade, é tudo uma besteira. Eu abro tudo para eles e colaboro. Um criminalista que tinha feito a delação do Alberto Youssef, a primeira do Brasil, do caso Banestado, em 2003, certo? E ele tinha a experiência com essa turma aí do Ministério Público, Carlos Fernando e Januário Paludo, que eram eles lá desde sempre, né? E o Moro. Então, ele sabia como funcionava o esquema. Ou ele te jogava como jogou o Alberto Youssef e outros, ele jogava na cadeia e jogava a chave fora e ninguém reformava o que ele queria. Eu tinha filho pequeno e você fica apavorado de estar numa coisa que você nunca teve na vida, né? Eu nunca tive um processo na vida, foi o primeiro processo na minha vida, forjado ainda por eles, entendeu? E eu estou naquela situação. Aí eles me jogam, eu estou num calabouço da Polícia Federal. Era um calabouço, com uma janelinha desse tamanho, e eu falo, ok, é um acordo? Como que é esse acordo? Não, você fala sobre os fatos? Eu falei, na hora, no dia. Então, eu vou tentar marcar com ele uma audiência e falar que você quer colaborar. Eu falei, tá bom. Isso era uma sexta-feira. Na terça-feira, às 9 horas da manhã, eu dou de cara a primeira vez com o Sérgio Moro, com o Januário Paludo e Carlos Fernando, que me pergunta, a hora que eu sentei na frente dele, naquele mesmo lugar onde que ele fazia as audiências com o Lula. Idêntico, naquele lugar lá. Naquele mesmo lugar, daquele jeito, tudo igual. Aí, só que naquela época não era filmado. E tinha gravador ainda de fita. Sabe daquelas de fita? Cassete? Era aquilo lá ainda. E aí ele me pergunta, sem estar gravando, o senhor sabe por que o senhor está aqui? Eu falei, não, gostaria de saber. Ele pegou e falou para mim, por causa dos seus defensores. Eu falei, esses aqui? Ele falou, não, os outros. Eu falei, por que eles não estão aqui? Ele pegou e falou para mim, isso nunca me esqueci na minha vida, cada qual na sua hora, entendeu? E eu falei, ok. Aí ele pegou e falou, então nós vamos gravar aqui e tal, não sei o que lá, pá. Começou. O senhor conheceu o senhor Roberto Bertoldo como? O senhor fez isso daqui como? O senhor fez isso daqui como? Só se queria saber do Roberto Bertoldo. Não me perguntou do consórcio, não me perguntou de coisa nenhuma. E o Ministério Público a mesma coisa. Eles achavam que eu era o braço político do Bertoldo para comprar sentenças. E o meu advogado me alertou. O teu problema é político. O teu problema não é de justiça. Aí acaba o assunto. Eles falam, bom, nós queremos dizer que esse juízo, ele falou, interessa o seu acordo. E eu pergunto ao Ministério Público se interessa também. Perguntou para o Januário e o Carlos Fernando. Sim, temos interesse. Então, e esse acordo inclui o consórcio Garibaldi, o senhor tem que assumir a culpa, tem que fazer tal. Eu falei assim, aí me desculpe, então eu não faço acordo. Ele falou, bom, essa é a única maneira de poder fazer acordo é em cima disso. Eu falei, assumir a culpa de uma coisa que eu não sou dono? Um monte de mentira que tem aí. Eu falei que aqui eu não faria. Se eu tivesse que assumir culpa, não. Veja, e me falam, né, delator. Eu não tinha que delatar nada. Eles não me perguntaram nada. É isso que eu não entendia. Quem que eu estava delatando? Né? Mas eles colocaram como delator para ficar aquela imagem de delator, que você é uma pessoa que cometeu crime. É isso que eles queriam me carimbar. E eu não aceitei. Bom, nós vamos dar 10 minutos, ele falou, 10 minutos para a gente conversar aqui, vocês conversam com seus advogados, depois nós voltamos. Voltamos para a sala. Para nossa surpresa,
Ele falou, olha, como a sua contribuição é de grande importância para a justiça e tal, a gente vai abrir uma exceção e o Ministério Público concordou, ele convenceu o Ministério Público, como ele fazia sempre, né? E nós vamos aceitar a sua colaboração, eu vou mandar você para outro lugar, entendeu? Eu vou tirar lá da Polícia Federal e eu vou te tirar do calabouço, né? Vou tirar do cárcere ali, do onde que era a câmara de tortura dele, e vou te mandar para um lugar melhor, e me botou numa delegacia.